Há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Antes de você existir, antes do seu primeiro olhar, do seu primeiro pensamento, havia um silêncio tão profundo que não havia você para ouvi-lo. E, no entanto, desse vazio, você nasceu. Este livro Morrer é voltar ao antes. O fim é só o começo a se repetir. Nasceu de uma pergunta que me acompanha há anos. E se a morte que tanto tememos for apenas um retorno a esse mesmo silêncio, parte de um ciclo que se repete eternamente? Escrevi estas páginas para quem já sentiu o peso de perguntas sem resposta. O que somos antes de nascer? O que nos espera depois do último suspiro? Este não é um livro de respostas prontas, mas de reflexões que convidam você a olhar o desconhecido com coragem e curiosidade. Nele, exploraremos o vazio que nos origina, a memória que nos escapa, o tempo que nos ilude e as histórias que contamos para dar sentido ao ciclo da existência, dos medos que nos prendem ao legado que deixamos, das perspectivas humanas ao pulsar do cosmos. Estas palavras buscam transformar o fim em algo familiar, um recomeço que ecoa o antes. Não peço que você acredite em uma verdade única, mas que caminhe comigo por essas ideias, como quem conversa com um velho amigo sob um céu estrelado. Espero que, ao fechar este livro, você encontre não apenas paz com o inevitável, mas uma nova forma de celebrar a vida, sabendo que o fim é só o começo a se repetir. Imagine-se antes de ser. Não há luz, nem escuridão. Não há tempo, nem espera. Há apenas um nada. Não um nada assustador, mas um vazio tão completo que não há espaço para medo ou saudade. Agora, imagine que a morte seja um retorno a esse estado, um passo de volta ao antes que você já conheceu. Essa ideia, tão simples quanto profunda, é o coração de morrer é voltar ao antes. O fim é só o começo a se repetir. Este livro é uma ponte entre o que foi, o que é e o que será. Não é um tratado sobre o além, nem uma promessa de certeza, mas uma exploração do ciclo que nos une a todos. Porque o antes é um mistério que não lembramos, como o medo do fim molda o modo como vivemos. E o que significa existir, sabendo que somos um instante em um padrão que se repete? Estas páginas são um convite para refletir, questionar e talvez encontrar conforto na ideia de que o fim não é uma ruptura, mas uma continuação. Você está prestes a mergulhar em uma jornada que cruza filosofia, ciência, mitos e o coração humano. Prepare-se para olhar o vazio não como um abismo, mas como um lar, o lugar onde tudo começa e para onde tudo retorna infinitamente. O primeiro e o último silêncio, o que separa o momento antes do seu nascimento do instante após sua morte, para muitos, a resposta é a vida menos um intervalo vibrante, cheio de sons, cores e escolhas. Mas e se a verdadeira conexão entre esses dois pontos não for a vida, mas o silêncio que os envolve? Morrer é voltar ao antes. O fim é só o começo. A se repetir, começa com uma provocação. A morte não é o oposto da vida, mas um espelho do estado que a precedeu. Este livro é uma exploração desse ciclo, uma tentativa de entender o antes e o depois como partes de um mesmo padrão que se repete. O que é o antes de nascer? Pense no momento antes do seu nascimento. Não havia você, nem seus sonhos, nem suas dores, nem o peso das suas perguntas. Esse antes não era uma ausência dolorosa, porque não havia um eu para sentir falta de algo. Era o não ser, um estado tão puro que escapa à nossa imaginação. Filósofos como Epicuro sugeriram que esse vazio é a chave para entender a morte.
Se o antes não nos machucou, por que temer o depois? Esta seção explora o que significa esse não ser, não como um conceito abstrato, mas como uma realidade que todos nós compartilhamos. O antes é o ponto de partida, o silêncio que deu origem ao seu primeiro grito. A morte como um retorno ao começo, se o antes era um silêncio. A morte pode ser vista como seu reflexo, o último silêncio que fecha o círculo. Mas diferente do que imaginamos, esse retorno não é uma perda, mas uma volta ao familiar. A morte, como o prenascimento, é a ausência do eu, um estado onde o tempo, o medo e a identidade se dissolvem. Inspirando-se em tradições que veem a existência como cíclica, esta seção propõe que a morte é parte de um padrão que se repete, onde o fim é apenas o prelúdio de um novo começo. Ao enxergar a morte como um retorno ao antes, podemos começar a desarmar o medo e abraçar o ciclo com serenidade. Esta introdução é apenas o primeiro passo. Os capítulos que seguem mergulharão mais fundo, explorando o vazio que nos forma, as memórias que nos escapam, o sentido que buscamos e a vastidão de um universo que testemunha cada repetição. Prepare-se para uma jornada que não promete respostas, mas perguntas que transformam. Enquanto aguarda o primeiro capítulo do livro, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe sua opinião no espaço de comentários abaixo. Até a próxima!